E qual o seu sentimento após esse resultado, o jogo, tudo que você planejou durante a semana e esse resultado? Boa noite. Boa noite. Sentimento de frustração muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente, depois do primeiro gol, oscilou muito, especialmente emocionalmente, e aí foram 30 minutos aí de desencontro, efetivamente, em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande pra gente, a gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. Show. Maverick, boa noite, Alan Victor. Vamos lá, você entrou hoje com 3 zagueiros, né? Tentou uma escalação diferente, mas pelo visto, né, tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar novamente, uma outra partida, uma queda de rendimento físico do elenco. O que está dando de errado para o Vasco nesse exato momento? Obrigado. Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com 3 zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento. A gente oscilou demais emocionalmente, deu espaços para o adversário e a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. Não senti que a equipe fisicamente tenha baixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades. O Barros só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém pediu para sair por nenhuma questão física. Então acho que é isso. Os torcedores já saem do Maracanã com uma incerteza se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax está aqui, já te passaram alguma coisa? Você continua, você sai? Como fica a situação? Não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe está oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter, mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções, de que a gente vai reverter esse quadro. Talvez o Vasco tenha o calendário dos sonhos para um treinador, né? Com tempo para trabalhar, enfim. Por que a torcida fica com essa sensação de que por mais que o time fique treinando uma semana, enfim, enxergue pouca evolução no campo, assim, e nos resultados de cara? Se você falar, enfim, de desempenho e resultado, mas enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo, eu acho que a gente está num processo. Durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são as situações que a gente tem que desenvolver. Hoje, como foi citado, entrei com uma outra formação, com outros jogadores, tentando ter uma nova perspectiva, e tem coisas que você, ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta. E a partir dessas respostas você vai mantendo convicção naquilo que você planejou, vai encontrando novas soluções. É o que a gente tem feito. Eu entendo a questão do tempo de treino, mas ela é um fator dentre vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas eu acho que hoje não é um momento nem de explicar isso. Como eu disse, o sentimento é de frustração de todos nós, sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que tá à altura daquilo que o torcedor desejava. Então o sentimento é esse, de tristeza e frustração. Barbieri, aqui à tua frente, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Infelizmente eu não consigo te perguntar sobre treinamento, porque vocês fecham o clube pra gente, então eu não consigo dizer que deu errado em comparação ao treinamento, mas posso perguntar em relação ao Galarça. Ano passado ele foi emprestado e era reserva no Curitiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores no treinamento. Como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo.
é uma situação que a gente tem que passar para entender, para avaliar e para tomar decisões. A Vera aqui embaixo, Jéssica Dias, boa noite. Essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, né, de 1h30, a gente perguntou bastante coisa para ele, e a primeira pergunta da coletiva, inclusive, foi minha, foi acerca do seu trabalho e qual seria o limite, né, da comissão técnica final, agora 9 jogos, só uma vitória, e aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a abertura da próxima janela, e que rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você se você puder falar, né, como é que está esse ambiente, como é que está essa convicção de que dá para mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse Campeonato Brasileiro, e qual é o limite do Barbieri, qual é o limite que você acredita, assim, você fala muito do projeto que está em processo de construção, você acha que até quando dá para insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite, eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos, mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa, isso é evidente pela frustração de todos. Então eu não coloco um limite, sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Sei que é um momento muito difícil para se dizer isso, mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer, mas eu não posso te dizer quando, não sei te dar uma data para isso acontecer, sei que os jogadores estão trabalhando e que a gente está fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. Oi, Barbieri, boa noite, João Silva, do Lance. Barbieri, você falou em relação à convicção do trabalho, e hoje na escalação a gente percebeu talvez uma incoerência no trabalho, pelo fato de ter jogado com 3 zagueiros, situação que não foi utilizado, pelo menos não lembro, desde o início do ano. A saída do Gabriel Peck, que em tese era um jogador mais regular, para a entrada do Orelhano, que em nenhum momento da temporada jogou mais do que 25 minutos. E isso acaba acontecendo, impactando numa semana onde o Paulo Brax falou e cobrou por mudanças, e tendo um desafio como o Flamengo, que é um grande rival. Então, em tese, assim, na minha avaliação, seria um risco muito grande. E eu queria saber isso, qual foi o seu risco? Porque, até que ponto você esticou essa corda, tendo em vista que é o Flamengo do outro lado, um rival que numa derrota, uma goleada como essa, te coloca mais pressão, te coloca ainda mais contra a torcida. Então, eu queria entender se você teve algum pedido de cima, ou algo do tipo, ou não, foi uma convicção do seu trabalho, mas tendo em vista que você mudou muito em relação às partidas anteriores, na qual você perdia os jogos e mesmo assim conseguia ver coisas boas. Então, o que te motivou a mudar tanto de uma hora para outra diante de um rival tão complicado e tão grande assim? Obrigado. Olha, não teve nenhuma pressão que não mesmo que eu coloco em mim mesmo para tomar as decisões. Eu já expliquei parcialmente uma das razões da tomada de decisão. A gente vinha tomando muito gols, principalmente gols em cruzamento, em jogadas aéreas. A ideia de colocar 3 zagueiros era para que a gente conseguisse mais solidez, principalmente nesse quesito. E é fato, é evidente, nesse momento que a gente não conseguiu. A entrada do Luca é porque eu jogando com 3 e soltando mais os laterais ou os alas, eu precisava ter um pouco mais de jogo por dentro, e o Luca tem mais essa característica de vir de fora para dentro do que o Peck. O Peck é um jogador que gosta mais do corredor lateral, e aí o único ponto é que eu não vejo incoerência nenhuma nisso. Eu estou trabalhando, estou avaliando, estou colocando durante a semana para treinar. Agora volto a dizer, foi insuficiente e isso nos deixa frustrado e chateado. Boa noite, Gabriel Rodrigues, Super Esporte. Na coletiva do Braga semana passada, ele falou sobre corrigir rotas. Hoje a gente viu uma tentativa de mudança do time titular do Vasco, na maneira de jogar, e para agora, como continuar corrigindo rota, pelo menos até ali o começo da janela, que são os jogadores, vai ser esse elenco por enquanto, e como o técnico faz para corrigir rotas,
num trabalho que vem com, que até você falou, depois que sofreu o primeiro gol, o time deu uma oscilada emocionalmente, os jogadores estão abalados, como é que corrige essa rota no dia a dia, enfim, com o mesmo técnico, com os mesmos jogadores, o que pode se fazer para isso? Olha, eu sinto em todas as perguntas, não só a sua pergunta, que existe uma expectativa muito grande entre eu falar, vou apertar esse botão e tudo vai funcionar. E não funciona assim. Não conheço nada na vida que funciona assim. A única maneira de corrigir rota é pegar, assistir o jogo de novo, avaliar o que deu errado, o que estava de posicionamento errado, quem tomou decisão errada, ir para o treino, mostrar, explicar, repetir, refazer de novo, buscar soluções diferentes, né? Ver o que vai funcionar, ver o que não vai funcionar, conversar com os jogadores. A questão do emocional é um momento difícil por ser um grupo jovem. Eu não estou me referindo apenas à idade dos jogadores, estou falando de formação. Então você pode passar conhecimento às pessoas, mas é impossível passar experiência. Experiência a pessoa precisa viver para depois crescer com aquilo. Infelizmente a gente está tendo que passar por experiências, vamos dizer assim, dolorosas nos últimos jogos, e a expectativa é que a gente possa crescer. Volto a dizer, eu sei que esse não é o momento em que o torcedor quer ouvir isso, mas esse é o caminho de qualquer trabalho, de qualquer desenvolvimento, de qualquer coisa, esse é o caminho. Trabalhar, ajustar, voltar, refazer quantas vezes forem necessárias, até encontrar uma forma de as coisas caminharem melhor.